Você está perdendo tempo fazendo resumos. Por muitos anos eu achei que fazer resumos sobre tudo que eu tentava aprender ia me ajudar a absorver o conteúdo, mas lá no começo da faculdade eu percebi que eu estava só me iludindo com a falsa sensação de segurança que os resumos estavam me proporcionando. E aí, lá pelo meu terceiro semestre da faculdade, as coisas mudaram. Depois de conhecer o canal do Ali, que eu vou deixar aqui, eu comecei a me desapegando dos resumos e principalmente depois de ver um vídeo dele sobre métodos de estudo cientificamente comprovados. E apesar de ter sido um pouco estranho no começo, hoje eu consigo dizer que eu consigo aprender bem melhor sem fazer resumos. E aí nesse vídeo eu queria trazer algumas evidências científicas por trás desse método de estudos e, se possível, ainda hoje, te convencer a ir abandonando essa técnica. Antes de qualquer coisa, entender por que fazer resumos é uma coisa tão comum é o primeiro passo para a gente destrinchar cientificamente por que essa técnica não é tão eficiente assim. Então, desde a escola e até mesmo na faculdade, a gente não aprende a aprender. E aí, desde criança, a gente vai vendo os nossos colegas e os adultos fazendo resumos e utilizando aquelas anotações para estudar para uma prova ou alguma coisa assim, e a gente vai só repetindo, e a gente vai só tomando eles como exemplo e replicando aquele hábito no nosso dia a dia, e a gente repete tantas vezes que isso acaba virando um hábito nosso. Mas, além disso, fazer resumos e reler essas anotações antes de uma prova, por exemplo, são coisas que não demandam muita energia, então acaba que fica mais fácil de fazer. Antes da prova é muito fácil você pegar aquelas coisinhas ali e ir relendo. Você não está realmente forçando o seu cérebro a fazer conexões, você está só copiando alguma coisa que você leu ou então que você ouviu e tentando decorar por repetição. E provavelmente se você repetir um número bom de vezes, você vai bem na prova, ou você vai conseguir de fato decorar aquelas anotações. É como se fosse um ator tentando decorar as falas antes de gravar uma cena. Mesmo que isso te custe muito tempo, se você for bem na prova, por exemplo, você vai tender a repetir aquele hábito porque você teve uma recompensa pelo seu esforço. Mas então por que fazer anotações não é tão bom assim? O problema dos resumos é que depois que você decora aquelas informações, elas com o passar do tempo vão se perdendo e mesmo antes disso é capaz que você tenha um pouquinho de dificuldade para ligar os pontos. Então meio que ligar as informações sobre o mesmo assunto que estão em resumos diferentes. Então, além de você ter mais chances de esquecer o que você anotou se você levar uma topada antes da prova, você pode ter um pouquinho de dificuldade também para fazer conexões entre assuntos que estão dentro de um mesmo tema, digamos assim, mas que não estão exatamente no mesmo material. Isso foi uma grande dificuldade para mim depois que eu entrei na faculdade de medicina, porque a cada semestre que passava eu sentia que eu não estava guardando nada depois das provas. E não que isso tenha mudado absurdamente hoje em dia, mas eu passava muitas horas só fazendo resumos de 2 a 3 horas e era um tempo que eu poderia estar aproveitando de uma forma melhor. Mesmo tentando colocar as informações com as minhas palavras, era bem mais fácil depois de um estudo mais complexo e depois de algumas horas cair na preguiça ou então no cansaço e acabar copiando o que o livro diz lá na frase bem do mesmo jeito. E isso não só tomava o meu tempo, mas acabou me tornando refém dos meus resumos, porque sem os meus resumos, sem tempo para fazer anotações, ou então até mesmo se eu não tivesse um resumo para reler antes da prova, eu me sentia super insegura. Parecia que tudo que eu tinha lido tinha ido para o espaço. Mas não acredite no que eu falo, vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Em 2013, um grupo de pesquisadores lançou um trabalho muito massa sobre técnicas de estudo em uma revista de psicologia americana. E nesse trabalho, eles avaliaram diferentes métodos de estudo com base em 4 fatores. O primeiro eram as condições de aprendizado, então se o aluno estudava só ou se ele estudava em grupo. O segundo seria as características do aluno, então qual seria a idade dele, qual seria o sexo. O terceiro seria o tipo de material estudado, que poderia ir de problemas matemáticos até algumas questões de ciência. E o quarto seria o tipo de prova que aquele aluno iria prestar, se era uma prova mais decoreba ou se exigia uma interpretação dos fatos, por exemplo. No banco das técnicas que receberam boa e ótima recomendação, teríamos o Active Recall, a revisão espaçada, ou Spaced Repetition, e a autoexplicação, que seria como se fosse a técnica de Feynman. Já no banco das técnicas tidas como de baixa utilidade, a gente tem, para a infelicidade da nação, as anotações ou então os resumos, o highlighting, que seria marcar texto, ou então grifar, os mnemônicos e a releitura do material, como reler os resumos ou reler algumas partes do livro que você estudou. O que os pesquisadores gostam de ressaltar é que, por não ter um padrão, os resumos podem sim funcionar para algumas pessoas. Então, as anotações podem ir de cópias resumidas dos trechos de livro,
ou então anotações bem complexas, com pensamentos e explicações bem detalhados sobre o que a pessoa pensou quando estava estudando aquele assunto. Então, pela falta de padrão, a gente não pode afirmar categoricamente que fazer resumos ou fazer anotações é uma técnica ruim e ineficaz, porque para algumas pessoas ela funciona assim. Analisando do ponto de vista das condições de aprendizado, o estudo traz alguns outros trabalhos que analisam o jeito de fazer resumo sem olhar para o livro. Então você primeiro iria estudar e depois iria numa folha em branco tentar relembrar o que você estudou, então só tentando puxar da memória e usando um Active Recall. Só que outros estudos tentaram comparar essa variante da técnica com a técnica original, que seria ler e ir anotando, e eles não evidenciaram nenhuma melhora significativa de desempenho usando essa técnica de primeiro ler e só depois tentar anotar. Em relação às características do aluno, o trabalho trouxe que os alunos mais beneficiados com os resumos são aqueles alunos mais novos. Então, quem está no ensino fundamental, por exemplo, porque é nessa época que a gente descobre a sintetizar as coisas. Então, pelo erro e acerto, a gente vai aprendendo ali, sofrendo mesmo, a fazer resumos mais sintetizados e mais personalizados no sentido de ir começando a interpretar as informações e colocar as coisas nas nossas palavras. Quanto ao tipo de material estudado, o trabalho não trouxe nenhuma conclusão, já que os alunos vêm fazendo resumos sobre tudo que é assunto nesse mundo, e aí não tem como padronizar um tipo de assunto específico para se fazer resumo. Por exemplo, resumo só serve para literatura, então só serve para ciências. Isso ainda não tem conclusão. Na questão das avaliações, o trabalho trouxe, e essa é uma parte muito interessante, que em provas que não necessariamente tivessem uma resposta certa ou errada, ou então provas que exigissem uma explicação maior dos alunos, como nas redações do Enem, por exemplo, fazer resumos ajudava esses alunos a sintetizar melhor e organizar melhor as ideias. Mas em provas de múltipla escolha, ou então que tivessem respostas certas e erradas, fazer resumos, na real, diminuiu o desempenho desses estudantes. E, para finalizar, quando os pesquisadores analisaram a eficácia dos resumos nos delayed tests, perdão em inglês, mas os delayed tests são aquelas provas que demoram um pouquinho para acontecer. Então, o que eles concluíram foi que, se você estuda hoje, faz o resumo hoje e você tem uma prova amanhã, as suas chances de ir melhor na prova por ter feito o resumo são realmente maiores, e aí, nesse caso, fazer anotações vai funcionar assim. Mas se você estuda hoje, faz um resumo hoje e a prova daqui a 3 semanas, o seu desempenho não vai ser muito diferente daquele que você teria se tivesse só lido o assunto. No fim das análises, os autores classificaram os resumos como uma técnica de baixa utilidade. Os resumos vão funcionar mais para quem faz isso há mais tempo e tem um sistema por trás das suas anotações. Ou seja, uma pessoa que não faz resumos aleatoriamente e que tenta realmente explicar com as palavras dela o que ela está lendo. Mas os alunos que não têm um sistema por trás das anotações, que fazem os resumos aleatoriamente, que eu acho que é a maioria das pessoas, não vão se beneficiar muito dessa técnica. Até porque a gente não fica se perguntando qual é a melhor técnica para resumir aquele assunto que a gente está lendo. Apesar de achar que fazer resumos é uma perda de tempo, eu admito que fazer anotações de uma coisa que você está lendo pela primeira vez talvez seja realmente benéfico. Se você não quer de jeito nenhum se desapegar dos resumos, eu acho que usar o Cornell, o método Cornell de anotações, é uma boa maneira de começar a aplicar Active Recall, que é a técnica mais indicada de estudos, e não deixar de lado esse hábito de fazer anotações. Se você se identifica com essa minha história de ter problema de passar muito tempo anotando e acabar não absorvendo direito as informações, talvez você goste do meu vídeo sobre Active Recall, que foi essa técnica que eu falei que é a mais indicada, e eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhadinha. E aí eu espero que esse compilado de informações científicas tenha te ajudado. Não esquece de se inscrever no canal e eu vejo vocês semana que vem.